povo entrou em Cafarnaum. E um servo do certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse e curasse seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe com instância, dizendo: ele é digno que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e nos construiu uma sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter a tua presença, mas manda uma palavra, e meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que eu havia sido enviado, encontrar o servo com saúde. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, em que nós estamos aqui nessa noite, a tua noiva, a tua igreja. Espírito Santo de Deus, usa o meu ser como instrumento de bênção para tocar o coração dos teus filhos, alimentar os teus filhos, fortalecer a fé e concretizar a sua vontade, o seu querer. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, eu coloquei como título autoridade espiritual. É um texto bem conhecido, mas sempre fala, cada vez que você lê a Bíblia, você vasculha, nós encontramos verdadeiras pérolas preciosas, pepitas preciosas. Muitos da nossa autoridade tem sido minada aqui na terra. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende, não tem como você tocar, você usufruir, você ter resultado. Porque se eu entendo de uma maneira errada, eu vou ter resultados errados. Se eu pratico a palavra de Deus de maneira correta, de maneira certa, então eu vou ter resultado correto e certo. Aquilo que você cria, você tem autoridade sobre isso. Tudo que você cria, você inventa, você tem autoridade porque você o criou. E o nosso Deus é um Deus de autoridade, Ele criou todas as coisas. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus, Ele criou a terra, e por isso Ele tem autoridade no céu e na terra, porque Ele foi que nos criou. Assim como Ele criou a mim e a você, e Ele delegou essa autoridade sobre a minha vida. Por isso que quando lançaram os 3 hebreus ali na fornalha, eles não foram queimados. Por quê? Porque Deus fez todas essas coisas. Quando lançaram Daniel na cova do leão, Daniel não foi destruído. Por quê? Deus fechou a boca do leão. Quando Jonas, lançaram ele no mar, e ele foi tragado pelo peixe, e a Bíblia diz que quando Deus fala com o peixe, esse peixe vomita Jonas ali em Nínive. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, e todas as coisas estão no controle de Deus. Ele criou todas as coisas. Assim também o pai, ele tem autoridade sobre o filho, porque o filho é semente desse pai. E quando nós entendemos esses princípios nas nossas vidas, quando Jesus fica admirado referente àquele centurião, era um militar, era uma pessoa que era empossado de uma autoridade, e por isso ele diz para Jesus: apenas uma palavra, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu telhado, mas apenas uma palavra, porque eu creio que o meu servo vai ser curado.
porque eu também sou um homem que tenho autoridade e sou sujeito à autoridade. E eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo e eu falo isso, ele faz. Eu digo ele vai para lá e vai, aquele vem e tudo que eu faço eles comandam. Então eu quero apenas uma palavra que o Senhor fale e eu tenho certeza que meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado. Ele diz: nem Israel eu vi tanta fé como essa. Israel muitas vezes na Bíblia significa igreja. Nem Israel, nem no meio do meu povo eu vi tanta fé. Por quê? Porque Deus, quando nós entendemos a autoridade, o poder que está na palavra de Deus, no senhorio de Cristo Jesus, no Espírito de Deus que habita nas nossas vidas, quando nós entendemos, e nesta noite eu quero falar um pouquinho para que você entenda, para que você comece a praticar cada dia mais esta palavra do Senhor. Porque para o homem a palavra de Deus ela não pode ser revogada. Aquilo que está escrito nós não podemos revogar, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele decide, Ele trabalha através da palavra que Ele liberou sobre cada um de nós. Deus liberou a sua palavra para mim e para você. E quando Deus, Ele liberou essa palavra sobre a nossa vida, Ele fica refém da própria palavra dEle. Porque Ele liberou uma autoridade para mim e para você em Cristo Jesus. Então aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, Deus vai manifestar. Quando você lê o livro de Amós 3,7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos, os seus servos e os profetas. Tudo que Deus fará ou vai fazer na face da terra, sempre Deus vai nos comunicar. Sempre Deus vai falar conosco. Por isso eu preciso andar em comunhão com Ele. Quando eu aprendo a andar em comunhão com Deus, debaixo da autoridade dEle, porque só sabe mandar quem obedece, na obediência do Senhor, então Ele vai revelar os mistérios dEle para as nossas vidas. Essa palavra tem sido aplicada parcialmente na vida das pessoas. E a Bíblia diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes Ele mostrar, sem antes revelar, para os seus servos, para os seus profetas. Hoje nós somos filhos de Deus, nós somos reis e sacerdotes. E quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco, Deus vai cumprir a sua palavra. Nós podemos mudar até mesmo o curso de uma vida, deste mundo, de situações, crendo na palavra de Deus, em concordância com Deus, ou até mesmo nós podemos intervir de um juízo de Deus sobre uma situação, sobre uma causa, sobre uma família, sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre um país. Eu e você, nós podemos, se nós tivermos esta comunhão, esse relacionamento, nós podemos intervir a ação de Deus, como nós também podemos fazer cumprir as promessas de Deus através da minha vida e de sua vida. Tudo isso eu preciso entender como funciona a autoridade. Então, quando você lê, por exemplo, Gênesis 6:8, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que a terra estava corrompida por toda a carne. Havia corrompido todo o caminho, todas as pessoas estavam corrompidas na face da terra. Então o Senhor diz: eu vou destruir esse povo. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, na família de Noé. Por quê? Porque Noé era um homem justo, um homem íntegro. E quando ele achou graça na família de Noé, então ele ficou limitado para destruir todas a nação da face da terra. E aí ele orienta Noé a construir essa arca. E muitas vezes nós dizemos: mas foi Deus que
que destruiu toda a humanidade, mas não é isso que a Bíblia diz. Não foi Deus que destruiu toda a humanidade, foi Noé que destruiu. Quando você lê em Hebreus 11:7, diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se vinham, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz que ele condena o mundo. Não foi Deus, foi Noé. Amados, se tiver um povo justo, um povo santo, um povo que realmente pratique a palavra de Deus e viva esse padrão, nós podemos condenar toda a humanidade. Por quê? Porque Deus se manifesta através da sua igreja na face da terra. E por isso que o inimigo procura atingir a nossa mente, a nossa alma, a nossa emoção. Muitas vezes o adversário tenta convencer que você não é nada, que ele não ouve que Deus não ouve a tua oração, que você simplesmente é mais um na face da terra. Não. Se eu vivo uma vida justa, justiça é fazer a verdade. E hoje, no dia que nós estamos, você paga um preço por falar a verdade, você paga um preço de viver a verdade, você paga um preço de ter uma vida correta, porque hoje é normal, tudo na base da mentira. As pessoas estão se corrompendo tanto novamente, que eles não estão praticando aquilo que Deus, porque no momento que eu e você começar a viver uma vida de justiça, nós podemos trazer juízo referente a tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus, o povo de Deus, porque Deus vai se manifestar através da justiça. Ele encontrou um coração sincero, um coração fiel na vida de Noé. E a Bíblia diz que Noé, então ele condenou o mundo, porque ele creu na palavra de Deus, creu naquilo que o Senhor falou com ele. Nunca havia chovido, nunca tinha visto um barco, mas ele creu. E quando nós cremos naquilo que Deus proporciona às nossas vidas, isso vai fazer toda a diferença. Assim como também nós vemos Abraão, quando a mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando a Bíblia diz que havia um odor que exalava ali de Sodoma e Gomorra e chegava até o diante do trono de Deus. E é assim que vai acontecendo quando a terra, as pessoas vão se corrompendo na face da terra. Em vez de exalar o bom perfume de Cristo, o mundo começa a exalar a podridão. E chega um momento que Deus não aguenta, Ele vai manifestar do seu poder. E assim estava para acontecer em Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou: eu vou destruir. Primeiramente Deus veio e comunica a Abraão, porque essa é a vontade de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Ele não vai fazer nada sem antes comunicar conosco. Muitas vezes você não entende a visão, muitas vezes você não entende a palavra, muitas vezes nós somos tão terreno que nós não conseguimos entender as coisas espirituais. E aí, Abraão tinha seu sobrinho lá, e ele, com muito temor, começa a dialogar. Nós vemos lá em Gênesis 18:20, e disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, quando o seu pecado se tem agravado muito. E o Senhor diz: eu vou destruir. E Abraão diz: mas Senhor, se tiver pelo menos 50 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir. Aí Deus falou: não, por amor dos 50 justos, não. Se tiver 50 pessoas que têm uma vida correta, uma pessoa que vive honesta, uma pessoa fiel, eu não vou destruir. Se tiver 45, não, eu não vou destruir por amor daqueles 45. Deus, Abraão, com muito temor, ele começava a questionar: Deus, eu quero que o Senhor me entenda, me compreenda. Mas se tiver 30, não, eu não vou destruir. Mas só dessa vez, se tiver 20, não, eu não vou destruir. Deus, se tiver uma, eu não vou destruir.
Você vê a importância de nós viver uma vida de pureza, de santidade, uma vida correta, amado. Isso faz toda a diferença na face da terra. Porque isso move o coração de Deus. E quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, então o Senhor traz juízo sobre aquele lugar, porque não sobrava nenhuma pessoa justa lá. A igreja do Senhor é o termômetro na face da terra. Hoje em dia não, se você dizima, oferta, contribui, pode se prostituir, pode roubar, pode ter cargo de líder, pode fazer o que se quiser. E por isso nós vemos uma decadência, vemos um povo sofrendo, doentio, as pessoas agoniando, porque perderam o temor de Deus. Nós vemos Moisés também intervindo, dizendo: Deus, não. Quando nós lemos o capítulo 32 de Gênesis, e que novamente o Deus comunica a Moisés, e disse mais, versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo. A Bíblia diz que os olhos de Deus vê todas as coisas. Em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor vê todas as coisas, os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, e Deus se levanta contra aqueles que se levantam contra o justo. Deus está vendo. O Senhor diz assim: Moisés, eu estou vendo, observando este povo, e eis que esse povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que eu, na minha ira, acenda contra eles, e eu consumo e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, replicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que acende a tua ira contra esse povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Ele começa a questionar: o que Faraó vão dizer, o que o povo vão dizer? O Senhor tirou de lá e deixou que esse povo morresse no deserto, o que eles vão falar do Senhor? Versículo 14 diz assim: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer sobre o seu povo. Diálogo, comunicação. Você pode mudar situações de família, situação de uma nação, situação de uma causa. Nós precisamos andar nessa justiça. Aquilo que você obedece tem autoridade sobre você para a vida e para a morte. Se você obedece a Deus, você tem autoridade para a vida. Se você obedece a Satanás, você tem autoridade para a morte. E muitas vezes a nossa mente é tão pequena que nós estamos vivendo, queremos viver que nem os animais, comer, beber e dormir. Ter uma casa, ter um carrinho, um salário, está ótimo, bom. Não, eu tenho um espírito dentro de mim, eu tenho uma alma dentro de mim, eu tenho a palavra dentro de mim, eu tenho promessa do Senhor na minha vida, para fazer toda a diferença na face da terra. E Deus quer usar a igreja, Deus quer fazer a diferença. Eu apanhei 23 anos por não conhecer Jesus. Eu era um menino, toda a minha juventude eu tomava remédio contínuo. Sistema nervoso, enxaqueca, dor de estômago, porque tinha enxaqueca continuamente. Vivi essa vida, mas quando conheci Jesus, eu entendi que Jesus levou verdadeiramente na cruz do Calvário toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade e todas as nossas maldições e as nossas dores. Amado, faz 35 anos, vai fazer o dia 16 que eu recebi Jesus como Salvador da minha vida. Eu nunca paguei uma consulta. Porque eu descobri que Deus não mente, Ele não é mentiroso. Deus é verdadeiro. A igreja precisa despertar para essa realidade. E não só
mas Ele usa nossas vidas para curar os enfermos, doentes, as pessoas que sofrem. E Ele nos deu essa autoridade. Romanos 6,16 diz: não sabeis que daquele a quem vós apresentai como servo para lhe obedecer, sois servo desse mesmo? E quem obedeceis seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, se nós obedecermos o pecado, o príncipe das trevas, isso trará morte espiritual e toda uma consequência. Mas se nós obedecermos, andarmos na justiça, isso fará com que nós tenhamos vida. E Deus sempre nos coloca à prova. Sempre Deus vai colocar. Porque a Bíblia diz que Ele prova, Ele chega a açoitar aquele que ama. E nós precisamos, porque quanto mais Ele nos prova, mais Ele vai liberar sobre a sua vida. E eu já tenho ensinado aqui que a ótica de Deus é diferente. No mundo secular aí eu vou fazer um OAB, eu estudo dia e noite. Eu vou fazer um vestibular, estudo dia e noite para me estar preparado para esse teste, para essa prova. Eu vou fazer um concurso, eu vou fazer isso, eu estudo a vida toda, faço cursinho isso para que eu possa prestar esse exame. No mundo espiritual, Deus primeiro Ele aplica a prova para nós depois nós termos o resultado. Então nós temos que estar atentos, se o Espírito de Deus está nas nossas vidas, se nós ouvimos o Espírito de Deus, todas as provas nós passamos, crescemos, desenvolvemos, porque cada dia mais Deus quer nos levar a outro nível espiritual com Ele. E quanto mais você cresce, mais você toca, mais você vai ver o sobrenatural, mais você vai usufruir e ter a percepção, a revelação e o discernimento das coisas espirituais. O problema é que nós vivemos tanto nesse mundo, que nós agimos como fosse pessoa deste mundo. Adão foi tentado, Abraão foi tentado, Jesus foi tentado, eu e você somos tentados. Satanás é ladrão, ele é salteador. Nós vemos que ele vem ali, chaveca o ouvido de Eva e de Adão, e ele leva esses dois ao engano. Por quê? Porque Satanás, amado, aprenda o que eu vou falar aqui. Satanás, ele não tem direito legal na terra. Por mais que ele foi expulso do céu e age nesse planeta, ele não tem direito legal aqui na terra, porque ele não foi gerado aqui na terra. Para que ele tivesse direito legal na terra, ele precisava ser gerado por uma mulher, ou ser gerado neste mundo. Por isso que ele queria, ele é louco por causa do poder na terra. Aí ele precisava de um veículo, um meio, uma forma dele agir, dele dominar a terra. E foi por isso que ele enganou Adão e Eva. Que através do pecado de Adão e Eva, a desobediência a Deus, é que ele tomou a autoridade que Deus delegara sobre Adão e Eva. Por quê? Porque no céu existe um tribunal. Você sabia disso? Quando aquela viúva pobre, ela ia na presença daquele juiz, e ela molestava ele, para que ele julgasse sua causa. Jesus está falando de um tribunal. Aonde que tem o advogado, aonde que tem juiz, aonde que tem promotor, aonde que tem a vítima, aonde tem o acusador ali. No capítulo 1 de João fala isso, sobre um tribunal. João 1,6 diz assim: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E foi ali que o Senhor perguntou para Satanás: de onde que você vem? Eu venho do redor da terra, estava passeando por ela. Vista meu servo João, homem íntegro, homem fiel, homem honesto.
E Satanás começa ali, aqui, também o Senhor abençoa este homem. O Senhor abençoa tudo que Ele coloca as mãos, o Senhor abençoa, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor multiplica, tudo que acontece é porque tuas mãos estão sobre ele. Tudo. O Senhor abençoa, por isso que ele é desse jeito. Tira os bens dele. Tira as coisas, vê se ele não vai murmurar, não vai blasfemar, vê se ele tem o temor. Tira algumas percas da sua vida. Será que você continua fiel com Deus? Será que eu continuo tendo temor de Deus? Algumas coisas que não deu como eu queria que desse, será que eu vou continuar fiel, honesto, servindo a Ele, adorando a Ele? Algumas coisas talvez não me cumprimentaram, não me saudaram, não fizeram isso, não me visitaram. Será que eu continuo fiel com Deus? Tu tens protegido, veja o versículo, tu tens protegido todo o lado a Ele, a sua casa, tudo que Ele tem. Tens abençoado a obra das suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Mas estenda as tuas mãos e toca, para ver se Ele não vai blasfemar contra você. A Bíblia diz que tudo ficou escrito para o nosso conhecimento, tudo. E nós sabemos a história que Deus permitiu. Jesus queria dizer, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em abundância, transbordando sempre. O dar de Deus é transbordar. Se você não transborda é porque você não crê. Mas é isso. Porque até então Satanás ele tinha direito de matar quanto eles quisessem na face da terra. Ele tinha direito. Vou matar 50 aqui, vou matar 100 ali, vou matar 1000 para lá. Por quê? Porque Adão delegou o direito para ele. Quando Estevão estava sendo apedrejado, nós vemos um capítulo todo, 7, ele falando, olha, vocês mataram os profetas, aquele que anunciava o justo antes, tal. 7,52, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. Estevão começa a falar desde o princípio, todo o acontecimento, tudo que vinha acontecendo, apontando para Jesus, que viria o Salvador, aquele que veio, Jesus Cristo, e as pessoas não aceitaram, rejeitaram a Ele, viraram as costas para Ele, como nos dias de hoje, comemora, participa da Páscoa, celebra a Páscoa, faz isso e aquilo, mas ainda não aceitaram Jesus como o Salvador da vida deles. Usufrui do feriado, usufrui, viaja, vai para lá, vai para cá, mas ainda não entregaram a vida a Jesus, ainda continua escravizando a Ele, murmurando contra Ele, apedreja Ele. Estevão estava falando dessa forma. Porque o homem tem semente delegado da parte de Deus, e o diabo quer roubar essa semente. Existe 3 sementes que o diabo ele quer de você. Ele não tem. Se você não der a ele, ele morre. Ele não faz nada. O diabo não tem palavra. Por isso ele quer usar a nossa boca, para que ele possa ter legalidade. Ele não tem palavra. O diabo não tem esperma. Por isso que ele quer que lance o esperma no campo dele, na orgia, na prostituição, de toda o adultério, fornicação, de tudo aquilo. Ele não tem, para que ele possa gerar filhos. O diabo não tem dinheiro, por isso ele quer que você lance no campo dele. É difícil eu ser fiel com Deus, é difícil eu dizimar e ofertar, mas ele quer que você lance no campo dele. Porque ele não tem esses alimentos, ele não tem essas coisas, ele não tem palavra, ele não tem esperma, ele não tem dinheiro.
Por isso Ele quer que nós lançamos no território dEle. E tem muitos que estão na casa de Deus e continua lançando, dando legalidade para que Satanás haja na sua vida e na sua descendência também. E por isso que não cresce, não desenvolve, não triunfa, não conquista, vive o mesmício, não tem experiência com Deus e se torna incrédulo, porque não obedece, não submete e não vive aquilo que Deus quer que ele viva. Porque Deus prova o homem. Nós sabemos lá em Gênesis 22, fala sobre a história de Abraão e Isaque. Gênesis 22, 16, disse: por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, teu único filho. Nós sabemos que quando Deus fala com Abraão, para que ele estivesse ali sacrificando, e ele faz tudo, ele obedece, ele cria, porque a Bíblia diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E na hora nós sabemos todo, quando ele levantou o cutelo e o Senhor falou: não faça isso. Você sabia por que Deus provou a Abraão o seu único filho? Para que Jesus viesse e pagasse um preço. Ele mesmo entregou o seu próprio filho Jesus para substituir eu e você, para pagar para que Jesus tivesse direito legal aqui na terra. E Jesus precisava nascer de uma mulher, para que ele tivesse direito legal. E quando tudo isso acontece, Deus fala, o Espírito Santo fala com Maria. E Maria, ela concorda, e ela fala: cumpra-se em mim a sua vontade. O Senhor vem e comunica com ela: Maria, eu preciso de você, eu preciso do seu ventre, eu preciso gerar aí um filho através do Espírito. Observa que Deus sempre comunica. A semente do Espírito Santo. Jesus nasceu na terra, então ele tem autoridade, não só na terra como no céu. E ele nos deu essa autoridade na terra e no céu, para que eu e você triunfamos sobre a face da terra. Só que, infelizmente, por nós não compreendermos, por nós não entendermos, nós não vivemos esse padrão. Jesus foi provado no deserto, e ele vence através da sua parábola. Ele fala também ali em Lucas 20 sobre a parábola do lavrador infiel, aonde que ele conta uma história, e que o senhor de uma vinha, ele se ausentou um tempo, e deixou ali seus servos para cuidar daquela vinha. De repente vem os lavradores e mataram aquele servo, enviou outro, e mataram, enviou outro, e mataram. E por fim enviou o seu filho, dizendo: não, meu filho vão respeitar, eles não vão fazer isso. Por quê? Lucas 20, 13 diz assim: e disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo ele o respeitarão. Mas quando os lavradores viram a zoar entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa, lançou fora da vinha, e lançando fora da vinha, mataram ele. E lhe farás, pois o senhor da vinha virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha ao outro. E ouvindo eles isso, disseram: tal não aconteça. Jesus estava contando a história dele mesmo, que ele enviou os profetas, enviou outro, e eles foram matando, não aceitando. E por final ele enviou seu filho, achando que a humanidade receberia, aceitaria ele, obedeceria, mas eles também fizeram a mesma coisa. Jesus estava marcando, sinalizando para a cruz. Nós podemos ver aqui o strips dessa cena, quando a Bíblia diz que o príncipe deste mundo já foi julgado,
Por que Satanás foi julgado? Porque Satanás tinha o direito legal de matar quanto ele quisesse, até Jesus, porque ele tinha o direito. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não tinha o pecado original. Como Satanás vinha matando quem ele quisesse, ele vai e pega, apanha Jesus e o mata. Quando Satanás matou Jesus, ele matou o inocente. E existe um tribunal diante do Senhor. E aí Satanás, ele já foi condenado, porque ele matou o inocente. E quando colocaram Jesus na cruz do Calvário, e aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e colocaram aquela cana nas suas mãos, aquilo simboliza o reino das trevas, o reino de Satanás. Em Gênesis 13, 17, a segunda parte diz assim: e dele não comerás, maldito é a terra, por causa, em dores comerá dela e todos os dias da tua vida. E o versículo 18, Gênesis 13, 18 diz assim: e ela produzirá para ti espinho e abrolho, e comerás da erva do campo. Quando Deus amaldiçoou a terra, o reino de Satanás, porque ele reinava, então o reino de Satanás era espinho e abrolho. Para que Deus pudesse tomar, Jesus tomasse o reino, ele tinha que tomar a coroa de Satanás. E era aquela coroa de espinho, representava a miséria, o fracasso, a morte, a destruição. E aquela cana, o cetro, a autoridade, então ele toma, era o reino de Satanás. Em Lucas 23, 33 diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveiro ou Gólgota, e ali crucificaram ele e também os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. O lugar de caveira, por que crucificaram Jesus no lugar de morte? Se você pesquisar na internet até hoje, esse lugar tem uma gruta embaixo. E os historiadores dizem que nessa gruta ali se encontra a arca da aliança. Ela está debaixo. Se você pesquisar, você vai ver que muitos tentaram entrar lá e não voltaram mais. Foi exatamente nesse lugar de caveira, aonde que aquela cruz que você vê, que no filme do Mel Gibson você fica apavorado, para Deus aquilo era uma espada, que quando Jesus, ele cravou aquela cruz ali naquela caveira, simbolizando Satanás, a cabeça de Satanás, a Bíblia diz que a terra tremeu escureceu cerca de 3 horas, ali se rachou o sangue de Jesus, ele caiu, alguns historiadores dizem que o sangue caiu sobre a arca da aliança, ali Jesus, aquela era a espada que cravou na cabeça da morte, Satanás, seus demônios, e ele triunfou para todo sempre. Jesus está vivo, e ele liberou essa autoridade sobre mim e você, para que eu e você reinamos na face da terra. Ele resgatou, ele tomou a coroa, ele tomou o cetro, ele matou, ele destruiu a morte. Satanás, seus demônios, ele triunfou sobre a face da terra. E ele delegou essa autoridade para mim e para você, para que você possa intervir na situação que você quiser, crendo, comunicando, em comunhão com ele. Esse filme do Mel Gibson, um filme para as pessoas que não conhecem ele. Nós conhecemos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que reinará para todos sempre, e o Espírito dele está dentro de nós, a presença dele, e o Senhor quer se manifestar através da sua palavra, do seu poder. E tudo o que ele quer que eu e você cremos, que nós usamos essa autoridade espiritual que ele depositou nas nossas vidas, para fazer toda a diferença na face da terra, para julgar este mundo, até mesmo condenar este mundo. A igreja do Senhor é a solução para todas as coisas. Nós precisamos crer. Por isso que o diabo tem contaminado tanta liderança,
tem feito distorcendo a palavra no coração de muitas pessoas. As pessoas contentes por pequenas coisas, o diabo levando o homem no nível dos animais, da comida, da bebida, está ótimo. Não! Nós precisamos fazer toda a diferença, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Tudo é possível para aquele que nele crê. Existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Amado, às vezes nós precisamos desaprender tantas coisas que nós aprendemos de maneira errada e começamos a trilhar de maneira certa. Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, arrancar tantas coisas que nós aprendemos, que foi arraigado nas nossas vidas de uma maneira errada, e devemos começar novamente a fazer tantas coisas. Existe um pastor no passado, por nome de Neighbor. Ele já faleceu há mais de 10 anos. Ele escreveu, se tornou famoso por uma frase dele. Ele diz assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa administrar as coisas do passado que não tem como mudar, e que o Senhor me dê sabedoria também para que eu possa desfazer e realizar as coisas que são possível fazer. Existem algumas coisas do passado que não tem mais jeito, mas existem algumas coisas no presente que Deus vai nos dar sabedoria para que nós possamos fazer de maneira certa e correta. Mas tudo isso eu preciso crer, eu preciso querer. Nesta noite, eu quero ser um profeta na vida de cada um de vós. E eu profetizo essa autoridade sobre a cada um de nós. Que o Senhor, quando você abrir os seus lábios, quando você reivindicar a sua palavra, quando você profetizar a palavra dele, ele vai manifestar na totalidade. Que os recursos, os meios que você talvez era um peso na sua vida, que você crendo, reivindicando, em comunhão com Deus, Deus vai manifestar através da sua vida. Que você será um profeta na face da terra, aonde que você colocar a planta dos vossos pés, que isso seja real na sua vida, que tudo que Deus colocar nas tuas mãos vai multiplicar, tudo aquilo que vier para você, Deus vai fazer coisas grandes e poderosas e sobrenatural. Igreja, creia e receba no teu espírito, porque é isso que Deus quer. Ele te deu autoridade para isso. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da tua obediência e você usar a autoridade que ele te deu. Porque a autoridade de Deus foi liberada sobre cada um de nós. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite tão especial, tão maravilhosa, que nós estamos aqui diante da tua palavra, diante da verdade. Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra, muito obrigado por aquilo que teu Espírito Santo fala no nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, talvez tem vidas aqui que têm sofrido, vidas abatidas, vidas cansadas, vidas oprimidas, vidas, Senhor, debaixo desse tacão da mentira de Satanás, vidas, Senhor, em desespero, em agonia, Senhor, triste. O poder de Deus se manifesta agora. Eu profetizo, Senhor, sobre essas vidas livres, essas vidas libertas, essas vidas transformadas, Pai, pelo poder glorioso do teu Espírito. Pai, tem pessoas aqui que têm sede de ti,
desejo de Ti, ó Pai. Mas tem pessoas aqui que estão cansadas, estão oprimidas, estão sobrecarregadas. E a Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para vossas almas, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que ainda você não entregou sua vida a Jesus? Gostaria de entregar? Entrega o seu caminho, o Senhor confia nele, e o mais Ele fará. Que você possa levantar um dos seus braços bem alto. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Salvador? Ou talvez algum, por motivo qualquer, distanciou do caminho de Deus, e nessa noite gostaria de reconciliar com Deus? Também dá um sinal bem alto, vou orar por você. Tem alguém? Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Não vale a pena continuar sofrendo, não vale a pena continuar oprimido, não vale a pena continuar uma vida triste. A palavra do Senhor diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tem alguém que gostaria? É sua hora, é seu momento. Deus te abençoe, filha. As pessoas que saem do teu lugar, vem à frente. Nós vamos orarmos. O Senhor fala sobre duas pessoas. Está vindo uma jovem aqui, trazendo a outra, mas tem mais uma aí. A palavra do Senhor: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Talvez você está com vergonha, toque no teu irmão, tua irmã, vai comigo na frente. Gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Louvado seja teu nome, Senhor. Entrega mesmo o seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido. O Senhor tem essa autoridade, tem esse legado para fazer coisas grandiosas, mas tudo acontece através de Jesus. Sem Jesus nós não chegamos a lugar algum. Por isso, aonde que está essa outra pessoa, Deus nesta noite quer fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Vou estar orando com essa jovem aqui. Repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu convido o Senhor para que o Senhor entre no meu coração, na minha vida e na minha família, porque nesta noite eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora todo e qualquer pacto, toda e qualquer aliança, toda e qualquer transação que porventura foi feito no passado, no reino das trevas, através do meus entes queridos. Eu estou quebrando agora, eu estou renunciando agora, e eu peço perdão ao Senhor por tudo aquilo que foi feito inconscientemente e até mesmo consciente no reino das trevas, através dos meus entes queridos. Eu estou quebrando agora. Eu profetizo que a partir de hoje eu estou salva, eu estou liberta. Eu peço a Ti, Espírito Santo, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. E eu convido o Senhor, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me dá força, sabedoria, graça, para que eu possa andar nos Teus caminhos, e nunca desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar no centro da Sua vontade. É que eu te peço, eu te agradeço, e eu tomo posse de todas as promessas que o Senhor tem na minha vida e através da minha vida e da minha geração, em nome de Jesus, amém. Agora só eu oro por você. Pai,
A tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Eu estou ligando a salvação da tua filha aqui, ó Pai, para que o Espírito Santo do Senhor se apodere da vida dela, ó Pai, e que ela possa viver essa autoridade, essa graça, esse favor do Senhor. Que cada dia mais ela cresça em todo conhecimento, sabedoria, revelação, discernimento, ó Pai, que as promessas que o Senhor tem na vida dela vai ser concretizada. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dela e a geração da tua filha. Protege o guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você fica de costas para mim, olha para a igreja, tem algo para falar para você. Seja bem-vindo ao reino de Deus, ao povo de Deus, à família de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os queridos podem sentar, por gentileza. A palavra do Senhor fala assim, João 6:53. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus fala também que que nós devemos comer e beber em memória dele. Cada vez que você participa da ceia, você está celebrando a sua morte, triunfo em cima de Satanás, seus demônios, o inferno, e a ressurreição de Cristo Jesus, e a nossa salvação, a nossa libertação. Biblicamente existem dois sacramentos. Um, quando você aceita Jesus e você desce a água do batismo, e o segundo é a Santa Ceia. E a Bíblia diz: fazer isso em memória de mim. E Jesus fala: aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. Então é importante, quem pode participar? Todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador da sua vida, que reconhece Jesus, que tem a Bíblia como a única fonte de regra, fé e prática, tenha consciência de que Jesus fez, de que eu entreguei a minha vida a Ele. Ah, pastor, mas eu tenho alguns pendentes, tem algumas pessoas que eu não consigo perdoar. Abra o teu coração, não pelo teu sentimento, mas pela palavra. Se você crer na palavra, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que liberar o perdão e orar e abençoar aqueles que me ofendem. Creia pela palavra e confesse pela palavra que o Espírito Santo entrará no teu coração e te libertará. Ah, mas eu preciso pedir perdão. Se humilhe, peça perdão a Deus. E assim, porque se eu não estou preparado para participar aqui, como que eu estarei preparado para participar na eternidade, nas bodas do Cordeiro? Então, se você tem Jesus como Salvador da sua vida, eu gostaria de convidar você que se coloque em pé. Talvez você, por motivo ou outro, não vai participar. Que você fique à vontade, fica sentado, que os irmãos vão facilitar para a entrega. Mas no meu coração, dependesse de mim, todos participariam. Vamos estar orando pelo alimento. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, nós consagramos este cálice, este pão, Senhor, que simboliza o teu corpo. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si, na cruz do Calvário. O Senhor levou no seu corpo todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. O Senhor tomou sobre si. O Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. O seu sangue, Jesus. E por isso, Pai, tua palavra diz que os teus filhos vencerão pelo teu nome e pelo teu sangue. Eu consagro este pão
e eu consagro este cálice, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que nunca participaram, aqui tem um kit, suco em cima, o pão embaixo, os irmãos podem distribuir. Se tiver com a família, quiser se reunir, 2 ou 3 irmãos, faça aí um círculo, um semicírculo, ore junto também. À medida que você participa, regozija, louva, adora, faz declaração de amor ao nosso Deus. Jesus disse que no dia que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participe, regozije, um momento de alegria, de gozo, de felicidade. Pode participar. Em nome de Jesus. Nosso eterno Pai, o que tudo criou, poderoso, foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus, creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará, creio no nome de Jesus Cristo. Virgem concebeu, creio na comunhão dos santos, em tua igreja, ó Deus, da ressurreição eu creio, quando Jesus voltar, creio no nome de
Vamos colocar em pé, nós estamos encerrando. Pai, eu quero agradecê-lo por essa noite maravilhosa, pela tua presença, por cada um dos teus filhos, pela tua igreja reunida aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada família. Obrigado, Senhor, pela sua presença no coração de cada um dos teus filhos. Pai, eu profetizo que teus filhos, Senhor, comerão o melhor dessa terra e usufruirão, ó Deus, das promessas incontáveis que o Senhor tem para realizar através das nossas vidas. O poder de Deus se manifesta sobre teus filhos, Pai. Alegra o coração de cada um dos teus amados. Que a tua igreja, Senhor, use essa autoridade que foi delegada sobre cada um de nós. Pai, eu sei que a partir de hoje, eu sei que o inimigo está olhando com outros olhos, porque a verdade tem sido ministrada, Deus. E que a tua igreja avance, que a tua igreja cresça, que a tua igreja cada dia mais, ó Deus, alcance níveis tão grandes que jamais nós poderíamos imaginar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Os irmãos saem, temos alguns visitantes, cumprimenta os visitantes, dá um abraço, seja bem-vindo, em nome de Jesus.